E aí pessoal do YouTube, FoxWalkBR na área, e nesse vídeo iniciando uma nova playlist, no caso, uma nova sequência de vídeos, que no caso esta vai ser a primeira edição, onde eu vou analisar alguns personagens, de certo modo importantes na série The Walking Dead, falando do seu desenvolvimento desde a sua primeira aparição até a questão do último episódio, né? Comparando toda a aparição do personagem de modo geral, pegando os pontos mais significativos de todas essas 6, 5, 4 temporadas, dependendo da primeira aparição e da última do personagem. O personagem pode estar morto, pode estar vivo, qualquer personagem que tenha alguma essência bem construída ou algo assim, dá pra ser bem analisado, e é isso que vamos fazer nessa sequência de vídeos, né? Mas nesse primeiro episódio eu vou falar de um personagem que é bastante chamativo. Muitos querem que ele continue vivo pra sempre, alguns querem que ele continue vivo por um tempo, e muitos querem ele morto imediatamente, que no caso é o Daryl Dixon, né? Então vamos começar a falar sobre esse personagem desde o seu primeiro aparecimento até o último episódio que tivemos da 6ª temporada. Então vamos começar com essa análise de personagens. Em relação ao personagem Daryl Dixon, logo na primeira temporada, a gente já foi capaz de criar uma identidade inicial para o personagem, né? Em relação a um reconhecimento sobre seus atos, sobre seus laços, sobre suas atitudes. Deu pra ver que ele era um personagem muito revoltado, mas que ao mesmo tempo apresentava uma personalidade e capacidade única se compararmos com outros personagens. Enquanto eles se focavam em manter as pessoas vivas, conversar e tudo mais, o Daryl apresentava tanto uma postura de pessoa revoltada, que assim apenas se importava com seu irmão, né, com sua própria sobrevivência de certo modo, e resolvia as coisas usando os sentimentos, né? Ele soltava raiva quando mais sentia, ele não tinha tanto controle assim. Ele mais se focava nele mesmo, no seu irmão, como também as suas capacidades de rastreamento, de caça, já destacaram o personagem inicialmente. Mas ele se fechou nessa personalidade de pessoa revoltada, que eu só liguei pra ele, pro Daryl Dixon. Deu pra ver no decorrer desses 6 episódios que ele não era um personagem social, ele era um personagem de ataque, ele não parava pra pensar, ele apenas fazia, né? Então ele não era um personagem que criava muitos laços, o que isso poderia, ao mesmo tempo, ser um ponto positivo pela produtividade dele em cenas de ação, como também um ponto negativo se procurarmos saber mais sobre sua pessoa envolvendo laços com outros personagens. Então é uma faca de dois gumes, né? Então é uma coisa que temos que levar em consideração. Em relação à trama dele nesses 6 episódios, no caso da primeira temporada, foi apenas a busca dele pelo seu irmão, né? Foi o momento que ele mais se destacou e mais se soltou emocionalmente. Ele ficou com raiva do Rick ter prendido ele lá no topo do prédio, e ao chegarem lá em cima, o Daryl acabou vendo a mão decepada do próprio irmão. Como nós não sabíamos a situação do Merle, a gente poderia até deduzir, até mesmo os personagens pensaram de forma preconceituosa que ele havia sido devorado. Mas isso não foi o caso, certamente, ele tinha amputado o próprio braço, mas nesse momento o Daryl começou a chorar, dizendo não, não, não. Então deu pra ver que por trás daquela personalidade de pessoa revoltada, fechada e... fechada não, né, mais extrovertida, tinha uma pessoa, como eu posso dizer, sentimental, né? Ele se importava com o irmão. Essa era a fraqueza dele nessa temporada. Infelizmente, essa trama, esse momento de fraqueza do personagem só durou cerca de 20, 30 segundos, sendo que em 6 episódios, 40 minutos cada episódio, é pouquíssimo tempo, infelizmente. Então, tivemos mais uma observação do personagem em associação com sua postura séria do que o seu lado mais humano, né? Então já deu pra ver que ele tem um certo controle, mas que se soltava às vezes. Agora, momento de fraqueza ele raramente demonstrou, mas o ponto fraco dele era seu irmão mais velho. Então, assim, foi algo interessante o personagem da primeira temporada, e mesmo a trama dele ter sido bastante, digamos, pouco explorada, né, que ele... o irmão sumiu, vamos atrás dele e pronto, sacou? Não foi muita coisa, mas vendo que a primeira temporada tinha apenas 6 episódios e teve pouquíssimos elementos, foi algo um tanto chamativo, né? Pode não ter durado muito, mas fez parte, né, do prolongar desses 6 episódios como uma coisa bastante necessária.
Na segunda temporada de The Walking Dead tivemos um papel um tanto mais chamativo para o personagem, que foi inicialmente moldado com o desaparecimento da Sofia. O Daryl Dixon ele já se demonstrou interessado em tentar salvar ela, tentar encontrar, e trazê-la de volta para Carol. Agora, de onde saiu essa necessidade? Essa necessidade de ajudar alguém próximo do grupo? Pode ser apenas uma obrigação, como ele faz parte do grupo, ele precisa ajudar o máximo de pessoas possíveis para se manter vivo, ou seria algo mais pessoal? Porque, dando uma pequena avançada no tempo, na terceira temporada, o Daryl Dixon explicou pro Carl que ele havia perdido a mãe. O Daryl Dixon ele perdeu a mãe quando era pequeno e o pai era um babaca. E então ele ficou muito próximo do irmão. Então essa questão materna é algo que a gente pode deduzir que ainda tá lá dentro do Daryl Dixon, ainda tá incomodando ele, apesar de nunca ter sido realmente bem explorada essa questão. E a gente pode relacionar esse problema com o desaparecimento da Sofia e o sofrimento da Carol. E devido a essa necessidade de encontrar a criança, foi o que aproximou o Daryl da Carol durante o decorrer dos episódios iniciais da segunda temporada. Agora, mesmo com a procura da Sofia, também tivemos um episódio focado só nele mesmo, Foi um episódio que focou bastante nele, que eu acho que foi do Chupacabra, que ele acabou se machucando enquanto buscava a Sofia, Ele caiu do cavalo, a flecha, a seta da besta dele acabou entrando dentro dele, enfim, ele lutou contra alguns zumbis, teve alucinação e tudo mais, ele levou um tiro e sobreviveu. Então, assim, deu pra ver algumas habilidades do personagem de caça, um maior aprofundamento nessa questão, apesar de ter sido somente em um episódio. Durante a passagem de atenção que ele sofreu, tivemos ao mesmo tempo um certo abandono. Ele se aproximou da Carol, conversaram e tudo mais, mas após o tiro da Andrea, ele foi completamente esquecido durante o resto da segunda temporada por vários episódios, se tornando apenas aquele personagem que ajuda e que não participa de uma trama grandiosa ao ponto de alterá-la. Ele era apenas o ajudante. Então toda essa questão da Sofia, da Carol e blá 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 foi completamente ignorado. E a única coisa que a gente ganhou do personagem na segunda temporada foi a aproximação dele com a Carol. Nem a questão materna foi colocado de uma forma clara, o que realmente parece ser uma falha do roteiro. Na terceira temporada, devido à má direção do Glenn Mazzara, que fez uma péssima temporada, no caso a terceira, tivemos um ponto interessante em relação ao Daryl, que foi o fortalecimento dessa relação do Daryl com a Carol. Deu pra ver que eles ficaram juntos em vários momentos, até mesmo quando a Carol parecia ter sido morta, o Daryl acabou encontrando ela, ajudando ela, e mesmo quando ele não tinha encontrado ainda, ele tinha botado uma flor no túmulo dela, então deu pra ver que foi criado um laço de amizade com a Carol, mas somente com ela. Esse foi um lance meio problemático durante a transformação do Daryl durante a passagem das temporadas. Ele apenas se fechou na Carol, provavelmente devido a essa questão materna, e nunca mais, ele nunca se interessou em criar um laço forte, ou pelo menos interessante com outro personagem. E isso eu acho que foi uma falha em relação ao desenvolvimento do personagem. Eu acho que ele podia ser um pouco mais flexível, mesmo sendo um personagem solitário, porque se ele consegue ficar próximo da Carol, por que ele não consegue ficar próximo de um outro personagem? É um lance curioso, não é? Mas junto a isso, ele conseguiu se destacar como líder durante o episódio 4, eu acho, o episódio 5, quando a Lori morreu e o Rick ficou incapacitado de atuar. E o Daryl, ele se destacou tentando buscar alimento para Judith, mas infelizmente isso durou apenas meio episódio. Temos que lembrar que durante a terceira temporada tivemos 16 episódios, e o Daryl apenas conseguiu se destacar por meio, na metade de um episódio. Foi algo um tanto insignificante, Foi algo legal, mas não foi lá grande coisa. E o resto da temporada foi a relação à sua trama envolvendo Merle Dixon, que havia voltado. Agora, em relação ao Merle, deu pra ver, encontrei você é meu irmão, deu pra ver que os dois se entrosaram, tivemos conflitos entre irmãos, mas infelizmente o Merle Dixon foi um personagem muito mal utilizado na terceira temporada, e ele acabou sendo morto no processo. O Daryl Dixon, ele
sentiu muita raiva e tristeza ao ver o Merle zumbificado, né? Ele correu até para tentar salvar ele, só que não deu certo. O Derry acabou matando o próprio irmão, mas isso não parece ter alterado tanto o personagem, o que eu acho que também foi um outro erro, né? Um outro erro da temporada e de modo geral. Quando um personagem mata alguém importante, ou quem ele considera importante, normalmente acontece uma mudança no personagem, e isso não aconteceu. O Derry matou o Merle no episódio 15, e no episódio 16 ele estava normal, como se nada tivesse acontecido. Uau, foi uma coisa um tanto surpreendente. Ele nem tentou desabafar com a Carol, ele não pareceu guardar rancor, ele apenas falou: ah, meu irmão morreu, tudo bem, ok. Ele nem usou isso como uma desculpa para atacar o governador, ou tentar, sabe, soltar a raiva. Ele apenas ignorou completamente a morte do irmão. Isso não alterou o personagem, ele continuou como ele era. Uma pessoa isolada, conversa um pouco com a Carol, blá blá. Então, isso também pode partir de uma culpa do diretor de ter feito um roteiro péssimo durante esses 16 episódios. Mas de resto, foi resto, né? O Derry Dixon ele não fez tanta coisa na terceira temporada, foi uma trama mal feita de Derry com o Merle e um pequeno momento de liderança. Realmente não foi nada muito significativo. Durante a quarta temporada, teve um ponto interessante envolvendo relacionamentos, que foi a aproximação inexplicável do Derry com a Beth. Né? Não mostrou muito como é que os dois iniciaram essa aproximação, porque o Derry se fechava pra todo mundo, menos pra Carol. Aí, de repente, na quarta temporada, a Beth perde o namorado e o Daryl começa a se aproximar dela, né? Quer dizer, parecia que os dois já tinham uma certa aproximação, porque a Beth perdeu o namorado, ela não tava nem aí, e o Daryl, pô, você perdeu o namorado, né? Tipo, cara, como é que surgiu essa aproximação? Certamente foi uma união forçada, porque os dois já tinham algo moldado lá na frente, né? Pra quarta temporada, segunda parte, mas que não foi explicado como é que os dois se aproximaram. Aí usaram provavelmente o salto temporal da terceira para a quarta temporada como uma desculpa para unir os dois. O resto dos episódios não foi nada demais pro Daryl, ele apenas serviu como aquele personagem ajudante e ele não foi mais focado. O único ponto da temporada em que ele voltou a ser um personagem significativo pra trama ou de destaque, tanto o seu lado humano quanto de utilidades, foi na segunda parte, principalmente envolvendo a Beth, que mesmo tendo episódios focados no seu lado humano, onde ele conseguiu desabafar um pouco, usar os seus sentimentos, né, à tona pra agir, infelizmente, a segunda parte da quarta temporada foi uma segunda parte horrível, porque a história era muito chata mesmo. Eu acho que muitas pessoas vão concordar comigo que quando o grupo se separou, aquilo ficou um troço muito chato e tedioso demais. E a Beth, mesmo sendo uma personagem que serviu para ajudar o Daryl a usar mais os seus sentimentos, a Beth não era realmente uma personagem muito bem desenvolvida. Então, assim, esse pedaço da temporada ganha pelo apelo emocional do personagem, mas perde pelo ambiente mal criado, sacou? Aquele ambiente, aquela situação, a maneira que aquilo foi criado não foi uma coisa muito bem feita, na minha opinião. É aquela parada, faca de dois gumes, um lado positivo, um lado negativo. E no final das contas ele acabou tendo uma aproximação com os Marauders, que não foi nada demais, né? Ele sofreu um bullying lá com a galera, mas não mudou nada no personagem. Ele apenas se manteve como aquele cara que faz o que deve fazer. E o Rick Grimes até chegou para ele e falou: ah, você é meu irmão, sacou? Tipo, o quê? Não serviu pra nada aquela frase, porque os personagens, tanto o Daryl quanto o Rick não criaram... eles não se uniram tanto depois disso, continuou a mesma coisa, então não foi tão significativo assim aquele momento. Na quarta temporada, deu pra ver que inicialmente ele recebeu uma aproximação forçada com a Beth, né, porque... isso iria proporcionar cenas interessantes só lá na frente, na segunda parte da quarta temporada, e ele acabou tendo um momento de desabafo com a Beth, que não foi, assim, foi bom, mas ruim em certos pontos. E em relação aos Marauders, isso não alterou tanto o personagem, né? Ele apenas levou porrada e conseguiu sair daquela situação de boa. Então não foi lá grande coisa novamente. Sobre a quinta temporada, eu acho que uma coisa que foi muito focado mesmo foi a aproximação dele com a Carol novamente. Ele somente se fecha naquela personagem, nunca mais em outro, o que limita bastante o personagem com a questão da sua flexibilidade, o que eu acho que é um problema. Mas ele se aproximou da Carol, mas de modo geral não teve tanta coisa assim. O único aproveitamento foram algumas conversas, só que foi mais na questão psicológica da Carol. O Daryl, ele realmente não se abriu tanto assim.
e não foi nada demais, foi apenas para fortificar o laço entre os dois. Depois a Beth morreu, né, que ele tentou ir atrás dela e tudo mais junto com o grupo. A Beth morreu, mas isso não parece que alterou tanto o personagem. Deu pra ver que após a morte do Tyrese, o Daryl ficou sozinho, pegou um cigarro, colocou na mão assim, mas claro, isso é devido à morte da Beth. Ele começou a se punir, né? Começou a chorar em alguns momentos. Foi um lado humano do personagem, mas foi muito pouco mesmo. Foi uma coisa de 10 segundos e não parece que esses momentos mudam tanto o personagem. Eu acho que isso é mais uma necessidade dos diretores de manter aquela postura foda do personagem e dizer, não vamos mostrar os sentimentos dele ainda, vamos colocar apenas pequenos fragmentos sempre sem criar, sem alterar o nosso ganha-pão. E quando eles chegaram em Alexandria, a única coisa que o Daryl fez foi ter uma atitude diferenciada dos outros, né? De não tomar banho, de não falar alguma coisa pra Diana, mas realmente não foi nada que atrapalhou o personagem. Ele teve uma leve aproximação com o Aaron, né? Com o Aaron e o Eric, né? O casal homossexual, mas que só foi aproveitado em uma pequena parte do episódio, né? O Daryl, ele comeu, ele jantou lá na casa deles, e encontrou um local onde tinha uma moto, mas no final das contas foi somente isso, né? Ele conseguiu sua posição em Alexandria como possível recrutador ou algo assim, né? Para explorar as proximidades, mas no final das contas o Daryl não falou mais com Aaron, não falou mais com Eric, apenas ganhou um local em Alexandria. Realmente, assim, é um lado bom. Ele conseguiu uma vaga, né, em Alexandria, ser bem aceito de uma certa forma, mas essa aproximação com Aaron e o Eric foi uma coisa completamente esquecida. Um outro problema. E a temporada acabou. E agora partiremos para a última temporada que está tendo agora, que no caso é a 6ª temporada. Na 6ª temporada, os personagens estavam em várias situações diversas, então o grupo estava realmente separado, em grupos específicos e tudo mais, e o Daryl, mesmo fazendo o seu trabalho de atrair os zumbis ou algo assim, ele somente recebeu uma atenção interessante durante o 6º episódio, quando ele demonstrou para certos sobreviventes uma atitude e pensamentos diferenciados se compararmos com a atitude dele na primeira temporada. Ele não era um cara raivoso e etc, que guardava rancor, mas um cara que buscava ajudar o próximo, ou pelo menos quem merecia, né? Então o Daryl, ele conseguiu desenvolver um lado mais empático, mas que não é muito demonstrado durante a passagem dos vários episódios anteriores. Aquilo foi somente construído para ser usado nesse episódio somente, o que realmente é algo que atrapalha muito uma visão mais aberta do personagem e suas ações. Mas junto a isso tivemos a aproximação e a decepção dele com o Dwight. Deu pra ver até uma certa rivalidade entre os dois, principalmente vendo que ele vai aparecer no próximo episódio, então vai ter todo esse envolvimento dele recuperar a besta ou algo assim. Falando da besta, durante o processo do episódio 6, ele acabou perdendo a moto e a sua besta, o que foi um tanto interessante, porque com o personagem perdendo a sua essência, ele pode passar por um processo de necessidade de adaptação, o que pode alterar completamente o personagem, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente continuou sendo o mesmo personagem de sempre, mas foi somente isso, foi apenas uma faísca de mudança, mas foi uma coisa muito fraca mesmo. Então assim, de modo geral, eu acho que o personagem, ele é usado mais em relação às cenas de ação, ele não participa das tramas pra se soltar, né, pra desabafar ou algo do tipo, ele é mais usado pra ser aquele personagem que chama a atenção devido ao combate, né? Ele é um personagem de ataque, não é um personagem pra conversar, nem criar planos, né? Ele não faz isso, ele apenas ataca, e ele raramente é ferido, e usam a desculpa de habilidade, né, pra conseguir impedir que o personagem se machuque de uma forma séria ou que transforma ele numa figura mais fraca. Eles adoram fazer o Daryl ser o cara, sacou? Então é uma coisa meio complicada de aceitar que ele é um personagem, como eu posso dizer, realista, no meio de vários conflitos e ataques de todas as direções, sendo que ele é raramente ferido de alguma forma. A única forma que ele consegue ser realmente machucado quando ele perde alguém próximo, mas mesmo assim ele continua se fechando e ele raramente chora, ele raramente fala que sente falta de alguém, ele raramente faz essas coisas. Então
Qual é o lance do personagem? É simplesmente ser o ganha-pão da AMC. Eu gostaria muito que ele passasse por uma mudança de personalidade, não que mudasse a sua essência por completo, mas que fizesse ele criar novos laços com outros personagens, laços duradouros, e não que seja apenas utilizado em poucos episódios, e que ele deixe pelo menos lentamente de ser o ganha-pão da AMC. Há outros personagens que também merecem isso, e simplesmente colocam sempre o Daryl Dixon pra ser algo assim. Eu sei que muita gente gosta deles, mas eu acho que a maioria das pessoas só admira o personagem pelas cenas de ação e não pelo que o personagem é realmente. O lado humano e psicológico dele ninguém se importa realmente. Então eu acho isso um grande problema. Então, de forma geral, eu acho que o personagem passou por mudanças interessantes, mas que foi um processo muito demorado de transformação se compararmos com a primeira e a sexta temporada. Não tem muita diferença assim, ele continua sendo isolado e tudo mais. O que muda é a sua resposta diante de situações específicas mesmo, tem que ser bastante específico para ele demonstrar uma mudança. Em relação a perdas pessoais, realmente não difere muito a morte da Beth em comparação à morte do Merle, é a mesma coisa, né? O personagem não parece mudar tanto diante dessas coisas também. Então é isso, cara. Eu acho que as pessoas elas têm que ver o Daryl de forma diferente e começar a se importar com outros personagens e não ver ele somente como um personagem de ação, como também eu espero que ele passe por mudanças significativas e que altere levemente a sua essência se ele sobreviver à morte, a possível morte de um outro personagem, no caso da... Na presença do Negan, né? Ai, coisa confusa que eu falei agora. Mas, enfim, essa é a minha opinião em relação ao personagem, uma análise, né, barra crítica sobre a primeira temporada até a sexta e a evolução do personagem no processo. Se você quer expressar sua opinião, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, como também você pode se inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo, ajudando assim o canal a crescer. Então, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado, foco, só comer para o próximo vídeo, valeu!